O quê? A igreja de Deus não é uma instituição feita por homem. Jesus está nos chamando de volta à sua palavra. Jesus é o cabeça. É o cabeça. E a sua igreja é o corpo. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o cabeça da igreja. Certa vez alguém afirmou: a verdadeira igreja de Deus é uma organização que, de tão grande, o seu corpo fica na terra, mas a sua cabeça está no céu. Uma frase interessante. A igreja de Deus é um corpo tão grande, ou seja, ela é tão grande, que o seu corpo fica na terra e a cabeça fica no céu. Perceba, meus queridos, que líderes humanos como Nabucodonosor, arrogante, assenta-se no trono de suas denominações, de suas igrejas, e fala como se fosse um Deus. E o povo obedece os seus líderes como se fosse um Deus. As ordens de Nabucodonosor e dos reis de Babilônia era aceita como se fosse a voz de Deus. E nos últimos dias vai se levantar novamente um poder combinado de igreja e Estado, chamado de Babilônia espiritual. Esta já está se formando, cada vez mais se fortalecendo, e ela terá um líder que vai se denominar de Deus. Vai se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, recebendo adoração como se fosse o próprio Deus, e a sua palavra vai chegar a ser declarada como se fosse a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele acrescenta as seguintes palavras: o qual este poder se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que incrível, né? Que incrível. Amados, o líder de Babilônia afirmaria que a sua palavra é que tem autoridade e não a palavra de Deus. E eu quero convidar você a se despertar, a olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz, olhar para os evangelhos, para a profecia, o que ela diz. Nós não podemos ficar com teorias humanas, meu amado. Você é inteligente o suficiente. Deus dá o Espírito Santo o suficiente para nós discernirmos o que é verdade e o que é erro. Eu não posso contradizer a Bíblia. Não tenho essa capacidade de construir as minhas teorias, conspirar como os construtores da Torre de Babel, como Nabucodonosor, arrogante, e dizer: não, está aqui, olha aqui, isso aqui foi mudado, o Velho Testamento não serve mais, os 10 mandamentos não servem mais. Isso é arrogância, isso é conspiração contra a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Abra o teu olho, abra a tua mente, abra o teu coração. Eu quero no próximo estudo apresentar algumas características desta Babilônia. Algumas características que você vai ficar assustado. Daniel, é mesmo? É. Então não perca o próximo programa, por favor. Fique atento, ligadinho aí. As características, a doutrinas que a grande Babilônia criou, e o mundo aderiu, o mundo religioso aderiu. Eu quero falar isso no próximo programa, então você não pode perder. Meu amado, deixa Jesus falar no seu coração, deixa a verdade, unicamente a verdade guiar você, guiar a sua vida nas promessas de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor põe a tua palavra em nossa mão, para que nós discernimos entre a verdade e o erro, entre a igreja de Deus, instituída pelo próprio Cristo, que é o cabeça,
E a igreja do homem, instituída pelo próprio homem, e tendo o homem como cabeça. Nos dá, Pai, pelo Teu Santo e Bom Espírito, esse discernimento. E que nós possamos crer unicamente na verdade, em toda a verdade e somente na verdade, que é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Abençoe cada um dos nossos ouvintes. Trabalhe nesses corações, ó Pai. Trabalhe em nosso coração. Precisamos da Tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.